A paz do Senhor, queridos professores, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula. O meu nome é Darlene, sou professora da Assembleia de Deus de Blumenau, da classe dos juniores. E é muito bom mesmo estar aqui novamente com vocês, para junto nós compartilharmos dicas, subsídios, esperando sempre que sejam bênçãos na sua vida e também na vida dos seus alunos. A revista que nós utilizamos, como vocês sabem, é da CPAD. O tema desse trimestre é Servindo a Deus com Alegria. A lição de hoje já é a de número 8 e o título dela é Felizes os que são puros de coração. O texto bíblico você vai encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 8, também no capítulo 23, versículo 25 e 26. O objetivo da nossa lição de hoje é ensinar para os nossos juniores que devemos conservar o nosso coração limpo. E nós vamos trabalhar com eles também falando o que é capaz de sujar o nosso coração. E depois que ele está sujo, como é que se faz para limpar ele? Ou quem é capaz de limpar o nosso coração? Então, sobre esses temas nós vamos abordar, vamos trabalhar com os nossos alunos para que eles aprendam e fique gravado no coraçãozinho deles. A dica de louvor que eu trago para vocês hoje é Meu Coração Era Sujo. É um corinho muito conhecido. Eu trago na versão do grupo 3 palavrinhas. O link do hino vai estar no material de apoio. E você sabe, se você não sabe onde encontrar direitinho o site, sempre aparece aqui no cantinho da tela. Então você olha ali o endereço, digita e você vai encontrar em subsídios, seleciona a classe dos juniores e ali você vai conseguir baixar o material para dentro do seu computador e você vai poder ler tudo que está aqui, poder acessar certinho. Também junto tem um link também desse mesmo hino, só que é de uma professora de crianças que ela fez um visual com esse hino e ficou muito lindo. Eu não fiz porque eu não tive tempo, mas se você tiver interesse e tiver tempo disponível para estar confeccionando, vai estar o link para você poder acessar e ver. É muito bonito mesmo. Então, como a gente sempre fala para vocês, professores, antes de iniciar a sua aula, chegue mais cedo, antes dos seus alunos, prepara tudo, certifique-se de que você trouxe todo o material que você precisa, principalmente da atividade também, para que você não tenha que ficar saindo ou pedindo para algum aluno ir buscar alguma coisa. É sempre importante, né, antes de começar a aula, faça oração com seus alunos, converse com eles, pergunte como foi a semana, cante os hinos de louvor com eles, não esqueça do plano de frequência, que no final desse trimestre, então, eu não sei se todos os professores estão seguindo da revista ou estão seguindo o que a gente sugeriu para vocês, mas não esqueça de fazer o plano de frequência, de fazer revisão das aulas que se passaram já, sempre bem rapidinho, só para eles lembrarem que personagem principal que foi abordado nessa lição ou qual era o tema principal dessa lição, para que eles venham recapitular e relembrar novamente o que foi dito para eles até então. Após isso, eu trago a sugestão do memorizando para a sua aula. Então, o nosso versículo é: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme, que está no livro de Salmos, número 51, no versículo 10. Então, como que você vai fazer para trabalhar a memorização com seus alunos, para tornar esse momento mais dinâmico, mais divertido? Você vai escrever o versículo e vai dividir ele por partes. Não necessariamente você tem que colocar uma palavra em cada partezinha. Por exemplo, esse aqui eu coloquei 2 palavrinhas, ó Deus. Então você vai vendo como que você acha melhor, mas é importante que tenha um cartãozinho com uma palavrinha do versículo pelo menos para cada aluno. Você vai pedir para que os seus alunos fiquem em fila e que eles fiquem ombro a ombro um com o outro, ou seja, um do ladinho do outro. Você, professor, vai estar numa ponta dessa fila, segurando os cartõezinhos. Do outro lado vai estar o aluno segurando o canetão para escrever no quadro. Ou seja, então você vai precisar, para essa brincadeira com eles, para essa atividade de memorização, os cartões, você vai precisar de um canetão e de um quadro. Se você não tem um quadro, você pode utilizar um cartaz mesmo, pode ser cartolina, pode ser papel pardo, qualquer outro tipo de papel que você tiver, para que eles possam estar escrevendo. Então, como que vai funcionar? Você, professor, vai dizer assim: as 2 primeiras palavras do versículo que eu coloquei aqui no cartão, você vai falar, ó Deus, vai passar para o seu aluno que está do seu lado, ele vai repetir, ó Deus, e ele vai passar para o colega do lado e assim sucessivamente até chegar no aluno que está na outra ponta. Ele vai repetir, ó Deus, vai pegar o canetão e vai escrever essas 2 palavras no quadro. Terminou de escrever, ele não vai voltar para o lugar onde ele estava, ele vai vir para o seu lado,
para que o outro aluno também tenha oportunidade de escrever no quadro. E aí você vai continuar. No caso aqui eu coloquei, cria em. Aí você fala, passa o cartão, o aluno fala, passa o cartão e assim sucessivamente até chegar no final, até que vocês tenham completado o versículo. No final, você vai ler o versículo com eles quantas vezes você achar necessário, 2, 3, 4 vezes, para que eles possam mentalizar, memorizar esse versículo. Eu acredito que vai ser divertido, porque criança adora escrever no quadro, então eu acho que eles vão gostar bastante, pelo menos os meus, não podem ver o canetão e nem ver o quadro, né? Que já começa a querer escrever. Então, após isso, professor, eu trago também uma dinâmica para você explicar o versículo bíblico da nossa lição. O nome dessa dinâmica é Jesus nos purifica de todo pecado. Para essa dinâmica, você vai precisar dos seguintes materiais. Você vai precisar de a metade de uma garrafa PET, assim como eu fiz. Ou se você quiser, você pode utilizar um copo também. Eu fiz assim porque daí não tem risco de quebrar. Se você tiver um copo de plástico desses, como se fosse acrílico, transparente, também dá para utilizar. Faz também um coraçãozinho de EVA que nem esse daqui. Para fixar ele aqui, eu usei fita durex transparente, porque se eu colocasse cola quente, depois não dá para desmontar, né? Então, eu só coloquei mesmo com a fita durex para segurar. Você vai precisar também de água, vai precisar de iodo. No caso, eu coloquei dentro de uma seringa, porque eu não consegui um recipiente que desse para mim utilizar para pingar dentro. Então, eu peguei uma seringa mesmo, que é o que eu tinha. Forrei ela com papel preto, porque o iodo vai representar o pecado. Você vai precisar também de cloro, e aí você vai colocar também dentro de um recipiente, daí você coloca um papel vermelho e escreve o nome Jesus nele, tá? No meu caso também coloquei numa seringa, que é o que eu tinha, tá? Essa dinâmica, muito provavelmente, eu acredito que uma boa parte dos professores já conheçam ela, tá? Também para esta dinâmica, para completar ela, você vai precisar confeccionar uma caixa, como essa aqui que eu fiz, é uma caixa de sapato. Eu forrei ela com EVA preto. Para fazer as decorações dela, eu fiz bem simplesinha mesmo. Você vai precisar de EVA também, EVA com glitter ou EVA que você tiver. Eu coloquei essa cor marrom para parecer sujeira, vamos dizer assim, né? Para ser a cor da sujeira. Aqui na parte de cima eu escrevi o que é pecado. Aqui do ladinho escrevi pecado, o resto eu decorei com as manchinhas, né? O que tem dentro dessa caixa que você vai precisar decorar também? Você vai precisar de figuras. Não que você tenha que fazer de EVA, você pode só imprimir colorido da internet e recortar. Isso se caso você quiser fazer as duas junto, né? A caixa do pecado junto com essa aqui do coraçãozinho. Então, você vai precisar de uma figura com os 2 olhos, um ouvido, vai precisar de uma mãozinha, vai precisar também de um pé, de uma boquinha, vai precisar também de uma nuvenzinha de pensamento aqui, ou de diálogo, né? Um coração manchado e vai precisar... Eu fiz uma gota com o nome escrito Jesus, mas você pode fazer, pegar uma figura que represente Jesus mesmo, um desenho que represente ele. Mas eu fiz esse aqui para ser mais prático, porque para fazer ele todo de EVA é meio complicadinho, demora bastante, né? E você vai deixar aqui dentro sem que seus alunos vejam, tá? Você vai pegar, vai colocar água aqui, nesse recipientezinho, não precisa colocar tudo, só coloca um pouquinho, meio já tá bom, ou menos de meio. E o que você vai fazer? Você vai perguntar para os seus alunos o seguinte: o que é capaz de sujar o nosso coração? Com certeza, alguns vão citar exemplos, mas vai ter uma criança que vai falar a palavra certinha que a gente quer ouvir, que é pecado. Então, você vai dizer para eles exatamente, o pecado é capaz de sujar o nosso coração. Mas, o que é o pecado? O que é pecado, será? Ah, professora, será que eles não sabem o que é pecado? Eles sabem, né, prof? Sim, eles sabem. Mas é importante a gente frisar para eles, falar, refalar, porque a palavra de Deus é assim, a gente vai ouvindo e vai entrando temor no nosso coração. E com as crianças também é desse jeito. Então, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu vejo que não agrada a Deus.
Toda vez que você falar alguma coisa assim, esse ali não agrada a Deus, você vai colocar um pouquinho do iodo dentro da água, para sujar ela, tá? Então, o que é isso que eu vejo que não agrada a Deus? São as coisas que eu acesso na internet, que eu fico vendo, que eu sei que não é da vontade de Deus. São imagens, são filmes, seriados, são desenhos que incitam a violência, são imagens de nudez. Mas tem que falar isso para as nossas crianças, professora? Sim, nós temos que falar sobre isso com as nossas crianças. Não se esqueça que as crianças da atualidade não são as mesmas que nós fomos. Hoje em dia eles têm acesso a muita coisa e muitas coisas que eles não deveriam ter. A gente não pode impedir eles de ter acesso, mas a gente pode ensinar para eles o que eu posso ver, aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu não posso. Então, por isso que é importante a gente falar e falar declarado mesmo, para que eles entendam o que a gente está falando, né? Então, depois desse, ouvido. Pecado é tudo aquilo que eu ouço que não agrada a Deus. São aquelas piadinhas mal intencionadas, são aqueles youtubers que eu adoro acessar na internet, mas que vive zombando da palavra de Deus, vive falando mal do Deus que eu creio. Isso também é pecado. E daí você coloca de novo um pouquinho do iodo ali, tá? E assim você vai fazendo. Agora aqui, a mãozinha. É tudo aquilo que eu pego que não agrada a Deus. Quando eu pego alguma coisa que seja do meu colega, que seja do meu irmão, mas é meu irmão, mas não é seu, é do seu irmão. Não importa que seja uma borracha, que seja um lápis, que seja algo que eu acho que é insignificante, mas não é meu, então eu não posso me apropriar. Pecado é quando eu coloco a minha mão de forma a ser imoral no meu coleguinha, a fazer gestos obscenos para os meus colegas, e também da forma como eu me toco que não agrada a Deus. Então é importante a gente deixar isso bem claro para as nossas crianças. Pecado é lugares onde eu vou, daí você coloca aqui, se eu esquecer, professor, você não esqueça na sua sala, coloca ali um pouquinho de iodo com a tarja preta simbolizando o pecado ali dentro do líquido. Então, são lugares onde eu vou que não agrada a Deus. Por exemplo, eu vou na casa do meu coleguinha, ele só me incentiva a fazer aquilo que eu não devo fazer. Eu sei que a palavra de Deus condena, que não agrada a Jesus, mas eu insisto em ir na casa desse meu amiguinho, de brincar com ele, de passar o recreio com ele. Eu sei que a gente só faz coisa errada, mas eu insisto, é pecado. É pecado matar a aula, sair da sala sabendo que eu deveria estar ali, mas eu fico andando pela escola, ninguém está vendo, mas Jesus está vendo, é pecado. O que mais que é pecado? É tudo aquilo que eu falo que não agrada a Deus. Então, mais um pouquinho de iodo ali, que não agrada a Deus. São palavrões, são mentiras, são fofoca, tudo isso é pecado. O que mais? Pecado é tudo aquilo que eu penso que não agrada a Deus, mas até com o pensamento, professor, até com o pensamento. Eu não necessariamente eu preciso cometer o pecado. Se eu pensar, eu já estou pecando. Se eu cobiçar algo que é do meu amiguinho, se eu sentir, planejar, arquitetar na minha mente, fazer alguma maldade, mas eu não cheguei a colocar em prática, professora, mas você pecou, você tem que pedir perdão para Deus também. Pecado é tudo aquilo que eu sinto no meu coração que não agrada ao Senhor. Por isso que o coração está manchadinho aqui. Então, pecado é quando eu sinto raiva, é quando eu fico revoltado com os meus pais, quando eles pedem para mim arrumar o meu quarto. Eu sei que é a minha obrigação, mas eu fico irritado quando eles falam para mim fazer. É pecado. Quando eu sinto inveja, quando eu ajo com orgulho. Tudo isso são emoções que nos fazem pecar. Mas, e agora? Com o coração sujo desse jeito, o que a gente pode fazer? Ou será que existe algo que possa ser feito para voltar esse coração a ficar limpinho, prof? O que eu posso fazer? A única pessoa que pode limpar o nosso coração é Jesus. Por isso que ele veio a este mundo e se entregou por amor de nós, para que nós, através do seu sacrifício, aí você coloca o cloro aqui, através do seu sacrifício,
nós recebêssemos o perdão de Deus e novamente pudéssemos ser purificados, ter o nosso coração limpinho novamente como ele ficou aqui agora. Somente através do sangue de Jesus, do perdão de Jesus, seguindo a palavra de Deus, que a palavra de Deus é o manual que nos conduz aos céus. Então, por isso que eu tenho que ler e praticar, ouvir e praticar. Então, professor, essa é a dinâmica que eu trago para vocês apresentarem para os seus alunos para explicar o versículo de hoje, tá? Para demonstrar para eles certinho como fazer para ter um coração limpo, um coração puro. Então, aí você vê certinho, você não necessariamente tem que confeccionar os dois, né? Você pode optar, talvez só fazer esse, mas eu achei interessante a gente demonstrar com imagens. As crianças, elas gravam muito mais, elas aprendem muito mais quando elas conseguem ver. Então, elas gravam mais isso, tá? Então, essa é a dinâmica para explicar o versículo. Para a introdução da história, eu sempre falo que é importante a gente, quando possível, fazer uma introdução à história que vai ser contada. Então, a minha sugestão para você, professor, é novamente fazer um cartaz. Eu fiz o meu assim. Não precisa ser uma cartolina grande, a não ser que seja uma classe grande, né? Daí você tem que fazer maior. Se não for muitos alunos, você pode pegar uma folha A4 ou uma folha A3 e escrever. Quantas vezes vocês lavam as mãos por dia? Quantas vezes vocês fazem isso no dia? Aí você pode decorar aqui com uma torneirinha, com gotinhas de água, com a mãozinha, para ficar bem bonitinho, e você vai apresentar esse cartaz para eles. Quantas vezes vocês lavam a mão de vocês? E vai deixar eles falarem. E os juniores, eles adoram participar, conversar, gostam de ser ouvidos. Você só fica de olho no relógio, que quando eles se empolgam, eles vão falando, vão falando. Mas depois que eles participarem, você vai dizer o seguinte para eles: pois bem, a gente sempre lava as nossas mãos quando elas estão sujas, antes de nos alimentarmos e também quando a gente vem de fora para casa. Por exemplo, eu cheguei da escola, eu lavo a minha mão. Eu cheguei da rua, estava brincando, lavo a minha mão. Eu vim do centro da cidade, lavo a minha mão. Andei de ônibus, lavo a minha mão. Isso é uma forma de nos manter higienizadinhas as mãos e também sem nos contaminar com alguma doença, né? É por isso que nós lavamos as mãos. Mas a nossa história de hoje é sobre um grupo de pessoas que eles acreditavam que lavando várias vezes as mãos, eles se tornavam puros aos olhos de Deus. Será que isso é possível? Seus alunos com certeza vão dizer não, claro que não. Mas no final da nossa história de hoje, eu quero que vocês digam para mim qual é o nome desse grupo de pessoas que acreditava nisso. Aí você deixa essa pergunta no ar para que eles prestem bastante atenção. A introdução da história é sempre para chamar a atenção da criança para a história que vai começar. Lançar alguma coisa que os cative, para que eles prestem bastante atenção na história que vai ser contada. E aí depois você entra na história com os seus alunos. Para o momento da história. Então, para o momento da história, eu trago duas opções de visuais para você trabalhar com os seus alunos. A primeira delas é você confeccionar figuras planas em EVA. Esse Jesus aqui, eu peguei o molde dele na internet com a tia Erika Rangel. Ela até tem um canal no YouTube, tem também no Facebook, e eu super indico porque ela sempre posta moldes, ela ensina a fazer também. Então, esse Jesus aqui eu peguei com ela, tá? Peguei no grupo do Facebook que ela tem. Então, você pode confeccionar Jesus, o nosso Jesus que estava na história, e também o fariseu que também estava na história. Então, o fariseu, você vai fazer o seguinte: essa parte aqui que é representando o coraçãozinho dele, você vai fazer dupla e vai fazer vazadinho aqui para aparecer as manchinhas do coração do fariseu. Então, a roupinha dele também eu fiz em EVA, tudo em EVA aqui, tá? Só o olhinho que eu peguei esses de plástico para ser mais prático para fazer. O coraçãozinho dele para colocar aqui dentro, como você viu que estava antes, ele é de cartolina, para ser mais durinho para colocar, porque em EVA daí ele acaba cedendo para um lado para o outro, né? Então, fiz de cartolina mesmo, para ser mais fácil para colocar ali dentro.
Então, a Bíblia diz que os fariseus, os fariseus você tem que explicar para os seus alunos o que era, né? Que era uma religião que tinha na época de Jesus. Então, os fariseus, eles acreditavam que eles eram super santos, né? Mais santos do que todos os outros, que eram limpos de coração. Mas a Bíblia nos conta que não era bem assim. Na verdade, eles se intitulavam ter o coração limpinho. Mas, na verdade, o coração deles era sujo, muito sujo. Ó, daí você coloca aqui dentro, quando você falar que o coração deles era sujo, tá? Eu tô com um pouquinho de dificuldade para colocar, mas é mais prático para pôr assim. Na verdade, o coraçãozinho deles era sujo. Por que que era sujo? Porque a Bíblia nos diz que eles eram muito arrogantes, muito vaidosos. Quando eles davam oferta na igreja, ou mesmo quando eles davam esmolas aos pobres, eles gostavam de fazer o que a gente diz, tocar trombeta, que todo mundo soubesse o que eles estavam fazendo, a quantia que eles estavam dando. Quando eles iam na igreja, eles gostavam de estar nos lugares de destaque, para que todo mundo visse que eles estavam ali. Eles também gostavam muito, quando jejuavam, de aparentar que estavam jejuando. Então, eles andavam assim mais desarrumados, com os cabelos desarrumados, com a pele mais abatida, o ar, a feição abatida, para que as pessoas percebessem que eles estavam jejuando. Os fariseus, eles acreditavam na Bíblia, porém, eles tinham algumas regras que haviam sido criadas por eles mesmos. E a Bíblia nos fala que eles davam mais valor para aquelas regras que eles haviam inventado do que necessariamente para a palavra de Deus. E por isso várias vezes Jesus os repreendeu. E também eles tinham um costume que para nós, podemos dizer assim, que era até muito estranho, né? Eles acreditavam que por lavar várias vezes as suas mãos, eles eram puros diante dos olhos de Deus. Então, quando eles iam se alimentar, eles não lavavam as mãos só antes de se alimentar, mas lavavam também durante a alimentação. E também faziam isso com os utensílios que eles utilizavam para se alimentar. Lavavam várias vezes as mãos e os utensílios. E por isso Jesus os repreendeu por causa disso. Os fariseus, eles também gostavam de usar vestes diferentes das demais pessoas, também para poder se destacar e aparentar ser mais santos. Como que eram essas vestes? As vestes deles, eles usavam umas faixas, como se fossem uns lenços listrados, com essas franjinhas aqui, bem compridas elas eram. E eles usavam isso, as vestes mais compridas também, para aparentar mais santos que os demais. E Jesus os repreendeu e disse, vocês se preocupam tanto com o exterior, tanto com o que os outros veem de vocês, mas para Deus o que realmente importa é o que está dentro do coração. E dentro do coração está sujo. Por fora está limpinho, por fora todo mundo olha e pensa, nossa, que pessoa maravilhosa, mas dentro tem sentimentos horríveis de avareza, de falta de amor ao próximo, arrogância, soberba, egoísmo. Tudo isso estava dentro do coraçãozinho deles. E aí você vai explicando, professor. Na verdade, só estou contando mais ou menos para poder fazer sentido o recurso do visual, tá? A outra sugestão que eu trago para vocês é confeccionar assim, desse jeitinho aqui. Deixa eu ver se ele não vai descolar aqui. Então, você vai precisar, professor, fazer o rostinho, esse mesmo rostinho aqui que eu fiz em EVA, eu fiz em papel, e coloquei essa tirinha aqui por causa da roupa deles. Você vai precisar de uma sacola, né, de papel, logicamente, e vai recortar aqui um coração nela. Então, quando você for falar que eles acreditavam, que eles eram santos, que eles agradavam a Deus, que esse modo de vida deles, dentro da sacola de papel você vai optar, né? Ou você coloca uma folha de papel de cartolina branca, ou você coloca a vermelha, aquela que você quiser. E daí você coloca aqui dentro desse jeitinho aqui. Então, eles acreditavam que eles eram santos, que eles estavam agradando a Deus com esse modo de vida deles. Mas, na verdade, eles estavam pecando porque eles só se preocupavam com o exterior, né? Com o que os outros viam deles.
mas lá dentro só Deus é que sabia. E aí, para simbolizar o pecado deles, você coloca a cartolina preta aqui dentro da sacolinha, tá bom? Então, no final, depois que você tiver contado a história, para poder explicar bem direitinho para as nossas crianças a história de hoje, a minha sugestão é que você utilize também essa mesma sacola, até por isso que eu não colei ela com cola mesmo, eu só coloquei a fitinha. Você pode utilizar esse recurso para explicar melhor para os nossos alunos a lição, ou para ajudar, para auxiliar a explicar melhor, né? Então, na verdade, a minha sugestão é que você use as cores do plano da salvação para fazer essa explicação. Mas é claro que a gente vai fazer uma adaptaçãozinha, né? Para poder fazer sentido com a nossa história de hoje. Então, você vai colocar a folhinha amarela aqui dentro e vai dizer para eles que a Bíblia, ela nos ensina que o céu é um lugar maravilhoso, um lugar muito lindo. A Bíblia diz que no céu as ruas são de ouro, são de cristal. É coisa maravilhosa, coisas que fogem do nosso entendimento, da nossa imaginação. Porém, para morar lá no céu, não pode ter o quê? Pecado, isso mesmo, não pode ter pecado no coração. Mas existe alguém que não peca nesse mundo? Claro que não. A Bíblia diz que todos pecaram e todos pecam. Por isso que Jesus Cristo ele veio a esse mundo e entregou a sua vida por amor de nós para nos salvar, para nos dar novamente acesso a Deus. E só através do sangue de Jesus e da sua palavra, porque nós precisamos obedecer a palavra de Deus, é que o nosso coraçãozinho fica limpo do pecado. E a partir desse momento, nós não vivemos mais conforme a nossa vontade, nós vivemos conforme a vontade de Deus. E assim como as plantinhas vão crescendo, por isso que a última folha é verdinha, nós vamos crescendo na presença de Deus, seguindo a sua palavra para que, fazendo dessa maneira, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo os seus ensinamentos, nós um dia possamos nos encontrar com o nosso amado Salvador Jesus lá no céu. Tá certo? Então, essa é a minha sugestão para que você possa trabalhar essa história de hoje, trabalhar com eles o objetivo da nossa lição também. Quando você terminar de explicar, de contar a história, é sempre importante você dar uma olhadinha para a sua classe e ver se tem alguma criança que ainda não aceitou Jesus. No final dessa aula, é importante que você pergunte se tem alguma criança que quer aceitar o Senhor. E é importante que você faça uma oração com eles de arrependimento, para que eles venham pedir perdão ao Senhor pelos pecados cometidos naquele dia e incentivá-los, que todos os dias nós acabamos cometendo algumas falhas, mas nós precisamos orar a Deus e nos arrepender de coração para que Ele possa nos perdoar. Então você explica novamente isso para eles, para que isso fique gravado na mente e no coraçãozinho deles, para que eles possam praticar isso. Estar sempre em oração, pedindo a Deus ajuda para não fazer aquilo que é errado e, se fizer, colocar tudo aos pés do Senhor e pedir perdão para Ele. Tá certo? Então, após o momento da história, você pode fazer com eles, professor, uma brincadeira que é muito conhecida dos nossos alunos, que é morto-vivo. Isso mesmo, morto-vivo. Só que você não vai dar o comando de morto ou vivo. Você vai mudar os comandos. Sempre que você falar algo que deve ter dentro do coração limpo, eles devem ficar de pé. Sempre que você falar algo que tem dentro do coração sujo, então eles devem se abaixar. E os exemplos que eu trago para você colocar, professor, é o seguinte: do coração limpo, você pode dizer amizade, amor, perdão, obediência, fé, bondade, humildade, arrependimento e outras palavras mais que você se lembrar. Para o coração sujo, palavrão, inveja, raiva, mentira, engano, preguiça, briga, fofoca, palavras assim você fala. E aí você faz a brincadeira com eles. Sempre que alguém errar ou ficar confuso e acabar fazendo o que é o contrário do certo, né? Então ele sai da brincadeira. E daí no final você junta todos de novo e daí você dá o comando de morto ou vivo para eles e explica o porquê da brincadeira.
Nós, quando aceitamos a Jesus e decidimos viver para Ele, nós morremos para o pecado. Como isso morremos para o pecado? Nós não passamos a mais nos alegrar em fazer aquilo que é errado. Pelo contrário, nós desejamos sempre fazer aquilo que é certo e quando erramos nós nos entristecemos. Mas, a partir do momento que nós nos decidimos para Cristo, nos tornamos vivos para Deus. Quer dizer isso, que nós nos alegramos em fazer aquilo que é correto. Aí você conclui dessa maneira com os seus alunos. Vai ser uma forma divertida, que eles gostam bastante dessa brincadeira, e para que eles reflitam, né, sobre o que é fazer o certo, o que é fazer o errado, reflitam sobre manter o coraçãozinho deles sempre puro na presença de Deus. Para os subsídios de atividade, professor, eu trago uma brincadeira também, né? Que o título dela é Faça o contrário do que eu digo. Ou seja, você vai explicar para os seus alunos que sempre que você der um comando, eles vão fazer o contrário do que você falou. Por exemplo, abaixar. Quando você falar abaixar, eles devem permanecer em pé. Quando você falar chorar, então eles devem sorrir. Quando você falar feche os olhos, então eles devem abrir os olhos. Entendeu? Sempre assim o contrário. Ou abrir os olhos, eles devem fechar os olhos. Sempre o contrário. Você vai fazer essa brincadeira com eles e as regras são basicamente igual ao do morto-vivo. Sempre que alguém ficar confuso e acabar errando, sai da brincadeira. No final, você vai explicar para eles que quem quer agradar a Deus, quem quer morar no céu, sempre vai fazer o contrário do que é o pecado. Tá bom? Explique assim desse jeito para eles. A segunda atividade que eu trago para vocês se chama Jesus te salvou. E você vai precisar de uma venda e de um voluntário. Então você vai pegar essa criança, vai colocar no centro da sua sala, vai vendar ela e os demais coleguinhas, eles vão se espalhar pela sala e vão ficar paradinho. E aí então você vai dizer para essa criança que está vendada, agora você vai tentar achar um coleguinha. E ele vai tateando até que ele consiga achar alguém. Quando ele achar alguém, ele vai dizer, vai fazer a seguinte pergunta para a criança: Jesus te salvou? E essa criança vai responder sim. Quando ela disser sim, essa criança que está vendada vai ter que dizer o nome desse amiguinho que disse sim. Caso ele não acerte, você pode estipular quantas chances você ainda vai dar para essa criança, 2, 3. Se ele acertar, ele troca de lugar com essa criança. Tá certo? Então essa é mais uma brincadeira para você fazer com seus alunos. A terceira brincadeira é o dominó do plano da salvação e essa ideia eu tirei da internet também. Então você vai precisar, professor, de caixas de fósforo. Isso mesmo. Vai precisar basicamente de 16 caixas de fósforo, 16. Você vai recortar coraçõezinhos como esse aqui, nas cores do plano da salvação. E você vai fazer par como esse daqui, ó, com todas as cores. Aqui tem preto, preto, aqui tem amarelo, amarelo. Depois você vai fazer branco, branco, vermelho, vermelho, que nem esse daqui. O verde eu não sei se vai aparecer, não vai aparecer, mas aqui tem 2 corações verdinhos. E depois você vai alternando as cores. Você vai perceber que alternando as cores vai dar 15 caixinhas de fósforo, mas para não ter um número ímpar, você vai fazer mais uma repetida, tá? Dentro da caixinha de fósforo vai estar a pergunta sobre a lição e também sobre as lições passadas, porque essa não é uma história longa, também não tem muitos detalhes, então fica difícil fazer 16 perguntas sobre essa lição. Então você pode fazer perguntas sobre as que você já deu para os seus alunos também e vai colocar aqui dentro. As regras são basicamente as mesmas do jogo de dominó. Você vai poder dividir eles até em 4 alunos para jogar, então cada aluno ganha 4 caixinhas dessa daqui para jogar. Esses 4 alunos, você pode também colocar eles em dupla por causa das perguntas. Caso ele não saiba, às vezes a dupla dele sabe, tá? Então, você vai sortear ou eles vão escolher quem que vai começar o jogo. Ele vai colocar, antes de colocar a peça aqui no centro da mesa, ele vai ter que abrir, ler a pergunta. Se ele acertar a pergunta que está aqui dentro, então ele pode colocar a caixinha dele e daí o próximo que está na vez para jogar vai ver se ele tem alguma caixinha com a cor amarela. Se ele tiver para poder encaixar aqui, vamos supor que seja essa daqui, se ele tiver, antes de colocar no centro da mesa, ele também vai ter que abrir, vai ter que ler a pergunta. Se tiver certo, aí então ele vai poder colocar aqui e assim sucessivamente.
Vai vencer, logicamente, aquele que não tiver nenhuma caixinha ou aquele que tiver menos caixinha, tá certo? Então, vai ser uma atividade de pergunta e resposta que você vai fazer com os seus alunos. A outra atividade que eu trago para vocês, ela se chama Chaveiro do Plano da Salvação. Então, você vai precisar de fitinhas, como essas aqui que eu recortei, e você vai dar uma fitinha para cada aluno. Você vai precisar de perguntas também sobre a lição, também sobre as lições passadas. Você vai precisar confeccionar cartões em forma de coração, que nem eu fiz aqui. Não precisa ser desse tamanho, na verdade eu até exagerei no tamanho. Porque como é para ser um chaveirinho, pode ser bem menor do que esse aqui, tá? E você vai precisar recortar nas cores do plano da salvação também. Vai colocar eles na frente, na mesa, onde você vai estar. O professor vai dividir a sua classe em 2 grupos. Uma coisa que é importante é que esses corações aqui tem que ter o número suficiente para que cada aluno consiga pegar 5 corações das cores do plano da salvação, tá? Então, como é que vai funcionar? Você vai fazer a pergunta, se o grupo acertar, cada componente do grupo vem e pega um coraçãozinho de uma cor e volta para o lugar deles, e eles colocam o coraçãozinho dentro da fitinha, que nem esse aqui. Aí você passa para o outro grupo da mesma forma, acertou, pega um coração, se não acertar, não pega o coração. Vai vencer a equipe que formar primeiro o chaveirinho, tá bom? Aí depois, a outra equipe que não conseguiu finalizar, você também vai acabar entregando os coraçõezinhos para eles. Isso vai ficar até como uma lembrancinha e você vai ajudar eles a colocar na ordem certa das cores, tá certo? Então, são essas as minhas sugestões de atividades para essa lição. É bem provável que você consiga fazer mais do que uma atividade, porque a história em si ela é bem curtinha, então dá para colocar mais atividades e até é mais gostoso para eles, né? Fazer mais coisas e diferentes na mesma aula. Antes de finalizar, professor, eu trago também para vocês uma sugestão de lembrancinha para o final do ano. Para os professores que participam do nosso grupo no Face, eles já viram que eu já tinha publicado para eles, e eu trago ela já hoje para que dê tempo de vocês juntarem o material necessário para estar entregando para os seus alunos, tá certo? Então, você vai precisar de garrafa PET, né? Pode ser desse tamanho, pode ser até aquelas menores. Você vai ter que cortar. Isso aqui se chama, se eu não me engano, se eu falar errado, me perdoe, tá, professor? Se eu não me engano, é bilboquê, isso se chama. Essas decorações aqui são todas em EVA e eu colei com cola quente. Eu fiz tudo em formato de estrela para fazer alusão ao dia de Natal, porque a gente vai entregar isso em dezembro. Mas se você não quiser, você pode decorar do jeitinho que você achar melhor. Se você escrever no Google, colocar bilboquê de material reciclado, você vai ver várias decorações, algumas maravilhosas, muito lindas mesmo, e outras bem simples. E aí você pode estar utilizando essas ideias ali para decorar o seu. Então, você vai precisar, além do EVA, da cola quente para colar e da garrafa PET, você vai precisar de uma tampinha extra, vai precisar também de um barbante. Aí aqui dentro, professor, você vai colocar os doces, inclusive o chocolatezinho que você prometeu para o plano de frequência, caso você esteja fazendo o que a gente sugeriu, né? Você vai colocar aqui, coloca um plásticozinho, coloca a fitinha e vai ser uma lembrancinha muito gostosa para eles. Além de gostosa por causa dos doces, vai ser legal porque tem um brinquedo. Se você achar que seus alunos não sabem brincar com esse brinquedo aqui, você pode estar no último dia de aula fazendo uma brincadeira para que eles entendam como é que se usa o brinquedo. Aí você faz um extra, não mostra para eles já a lembrancinha no último dia, para que eles fiquem naquela expectativa, né? Deixa guardadinha, não deixa eles ver. E você pode utilizar na última aula a mais, né? E você faz a pergunta, daí se eles acertarem, então eles tentam jogar aqui dentro a tampinha, se acertar, daí a equipe pontua para que eles entendam como é que se brinca com esse brinquedo aqui, tá certo? Então, professor, essas são as dicas, os subsídios que eu tinha para passar para vocês. Eu espero de coração que seja útil, que os seus alunos sejam ricamente abençoados através dessa aula. Todo esse material de apoio que está aqui vai estar no nosso site, aqui no cantinho, está o endereço certo, que é www.bb-blumenau.com.br. Se você gostou, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, de se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito ainda. Se você desejar, nos procure no Facebook,
você pode estar nos procurando para poder participar, vai ser muito bom ter você junto com a gente. A gente tem recebido o feedback de muitos professores e é muito gratificante. E são assim, a gente fica admirado com o material que fazem, porque é muito lindo, muito maravilhoso. Alguns até postam os vídeos de alguns momentos das aulas que eles dão e é muito lindo e a gente fica muito feliz. Então eu vou ficando por aqui e eu desejo uma excelente aula para vocês.